Boa noite, gente. Acho que teve um problema que a live foi cortada. Eu tô do Ciro e o Emerson. Oi. Oi, Ciro. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. De novo, como no primeiro dia, o meu celular ficou preto. Deve ser algum problema do celular. Certo. Vamos recomeçar então aqui esse papo. Espero que vocês estejam voltando da live que estava acontecendo ainda há pouco. A gente está recomeçando aqui esse papo. Esse é mais uma edição, a terceira edição dos nossos papos sobre ecologia integral aqui da Escola de Sustentabilidade Integral. E Camila e eu estamos hoje conversando com o Emerson. Você está colocando ele aí já, Camila? Eu tô enviando de novo o convite pra ele. Então, enquanto ele chega, deixa eu tentar dar uma recapitulada aqui no que a gente estava falando. Olha É, ele aí. foi. Camila teve problemas de internet, não foi? Foi, mas já estamos aqui de volta. As pessoas estão É, voltando aqui. Olha, a Liz está aí dizendo seguimos aqui. Obrigado, Liz. E as pessoas estão ó, voltando. olhe, só para recapitular, quando a gente extrapola um limite desse, qualquer que seja, não quer dizer que seja uma catástrofe imediata, porque a Terra, como todos nós, como qualquer organismo vivo, a Terra é um organismo inteiro, né, unificado. Ela tem uma resiliência, uma capacidade de reagir e de resistir aos impactos. Então é por isso que nós estamos ainda aqui, porque desde a década de 80 que nós ultrapassamos vários limites, inclusive o limite da biocapacidade como um todo do planeta. Nós estamos vivendo no negativo, desde meados da década de 80, mas ainda não colapsamos totalmente. Só que o colapso, ele não vem da noite para o dia, ele está vindo aos poucos. Tanto assim que a cada instante a gente vê os sinais desse colapso. E esses limites são todos interligados, um afeta o outro. Então, na hora que a gente extrapola um, a gente está complicando o outro. Isso teria que ter mais tempo para eu explicar, porque não é o caso aqui de uma live, aqui não é uma aula, é um bate-papo. Sim, Mas a, aqui é um a bate-papo. gente pode, mas a gente pode entender, todos estamos vendo o que está acontecendo, porque, por exemplo, domingo passado, o painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas ele está emitindo aos poucos o sexto relatório. Esses relatórios são relatórios importantíssimos. Toda vez que acontece a emissão de um relatório, existe uma reflexão, todas as nações tentam reagir em cima disso, como acontece nas grandes reuniões de cúpula do clima. Só que até agora as ações deixam a desejar. Esse último relatório saiu agora do grupo 2, saiu domingo, agora, 3 dias atrás, saiu o relatório, o sexto relatório do IPCC. É uma coisa impactante o relatório, ele é chato de ler, ele é imenso, eu não aconselho, assim, são 3.600 páginas, mas tem um sumário técnico com 100 páginas e tem um sumário executivo com 36 páginas. Então, quem quiser pegar o sumário executivo, o Paulo Artacho fez um resumo do sumário executivo, então Uhum. cada um lê no gosto que quiser, porém o resultado, em poucas palavras, eu diria que é muito impactante, porque mostra que a situação em relação às mudanças climáticas é pior do que o previsto. As Ah, coisas têm se já está pior do acelerado, que tinha se pensado. pior do que o que foi previsto pelos modelos, desde as previsões dos outros relatórios. A situação está se agravando mais rápido, infelizmente. Vocês são jovens, nós causamos isso para vocês. Vocês têm um futuro, um desafio muito grande pela frente.
quer tentar restaurar esse planeta, é tentar recuperar imediatamente, porque, só para você ter uma ideia, a previsão de aquecimento que foi estabelecida desde o Acordo de Paris em 2015, e eu sou um otimista, inclusive eu vou para muitos desses encontros. Eu estava na Eco 92 no Rio, eu estava na Rio mais 20, ou seja, 20 anos depois eu estava lá. Eu fui para outros encontros, fui na Suécia, eu fui para Paris, esse Acordo de Paris, eu estava lá em Paris em 2015. Eu sou um militante otimista e sempre estou tentando contribuir, tentando participar, mas, por exemplo, o que foi visto em Paris, que era para tentar evitar um aquecimento acima de 1,5 graus comparado com a era antes da era industrial, naquela época estava previsto que esse aquecimento teria que ser controlado até 2050, depois disseram não, tem que ser até 2040, evitar que isso aconteça, pois esse relatório agora acabou de mostrar que esse 1,5 grau está chegando já antes de 2030. Então as coisas estão numa velocidade de degradação imensa, porque nós, como sociedade, não conseguimos mudar nosso estilo de vida. Resumindo, é isto. Nós não conseguimos barrar essa máquina louca do consumo desenfreado. E isso é que está a raiz de todos os problemas e de ultrapassar todos esses limites. Porque enquanto nós não mudarmos, nós, Emerson, cada um... Diga. não, por favor, complete essa frase, que eu acho que é essa a frase que a gente quer ouvir. Enquanto nós não mudarmos... Enquanto nós não mudarmos, o mundo não muda. A mudança, ela é de dentro para fora, ela é de cada indivíduo. Então, diga. O que eu queria te perguntar é o seguinte: esse cenário que você está trazendo para a gente, ele é muito grave, né? E é exatamente o que está acontecendo. Você está falando do relatório do IPCC que saiu agora, no domingo. Realmente todas as previsões de aquecimento global, ou seja, a Terra vai ser 1,5 grau que estava previsto para 2050, que depois atualizou para 2040. Já está vindo antes. 2030, pois é. Então eu acho que toda vez que as pessoas param para pensar sobre isso, dá uma certa sensação de paralisia. Eu vejo pelas pessoas ao meu redor, é como se as pessoas sentissem que não há o que fazer. Ou você escolhe um modo completamente ignorando o que está acontecendo e vai seguindo a sua vida e não muda seus hábitos, ou você começa a se preocupar muito e a realidade é aterrorizante e você fica paralisado, como é uma reação do ser humano diante do medo, diante da ameaça, a paralisia. Então, o que você poderia falar para quem está aqui assistindo essa live agora, para quem vai assistir essa entrevista, esse bate-papo depois? O que a gente pode fazer? Existe alguma possibilidade de mudar esse cenário que está desenhado? Olha, essa é uma questão que eu sempre falava com meus alunos, porque geralmente eu, quando estava dando minhas aulas, eu ficava preocupado, eu digo, não vão cortar os pulsos, porque tem cada notícia que chega a assustar. Por exemplo, antes de eu responder a sua pergunta, só para lhe dizer que a gente vive num mundo de incerteza. Desde que a gente nasce, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando a gente vai morrer, a gente só sabe que vai morrer, mas não sabe quando. A gente vive, mas dentro de um cenário, o que importa é a sua condição interna, interior, a sua capacidade de você estar bem com você mesmo, de você estar alinhado com algum propósito, que isso que dá significado à vida. Mas antes de explorar um pouco melhor isso, eu queria dizer que eu lendo o relatório resumido agora no fim de semana, eu estava procurando uma informação importante, porque nós estamos no mundo que, como você disse, tem muitas ameaças. Essa ameaça agora
esse terror que eu vivi quando eu era jovem, né, da Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia, as coisas estão voltando atrás. Agora a gente está vendo aí a Ucrânia com a Rússia em guerra e uma articulação pela paz para evitar um conflito maior. Esse é uma das ameaças, né, que sempre esteve presente para a humanidade. Mas tem uma outra ameaça, por exemplo, que eu pesquisei no relatório do IPCC para ver se eles iam citar, e eles falam de maneira genérica de derretimento das geleiras, elevação do nível dos mares. Falam de uma coisa muito importante, quer dizer que 3,6 bilhões de pessoas estão já vulneráveis às mudanças climáticas e que principalmente são as pessoas mais vulneráveis, são as mais pobres. Então é um cenário desse nosso mundo de hoje. Só que eles não citaram uma coisa importante, eu não sei se é porque não querem elevar o nível de levar as pessoas a um pânico, mas existe uma questão que tem centenas de cientistas estudando neste exato momento, que é uma geleira na Antártida, que se chama TWITES, THWAITES. Depois vocês entram na internet com essa palavrinha mágica, THWAITES, que vocês vão ver uma coisa. O Polo Norte é muito sensível, o aquecimento lá, o aquecimento global é mais de 1 grau, já está caminhando para 1,5 graus, mas o aquecimento em algumas regiões do Polo Norte, que ele é muito sensível, chega a 4 graus de aquecimento, 5 graus de aquecimento. Então ele já está se dissolvendo, ele é frágil, ele é flutuante, e tem aquela geleira enorme na Groenlândia que também está se fundindo, em cima da base de rocha. Mas a Antártida, ela é nossa esperança, porque é uma geleira tão várias geleiras, né? É um continente muito sólido, só que tem uma parte ocidental que tem essa imensa geleira, Twites, que é do tamanho da Flórida e que tem centenas de cientistas desde o final do século passado, e agora em dezembro de 2021, 2 meses atrás, lançaram um alerta gigantesco, porque essa é uma das maiores ameaças para o clima no planeta atual, porque essa geleira está sendo corroída por baixo, e a parte que segura ela, um braço de gelo, está sendo perdido, e várias fissuras aconteceram. Ela já vem contribuindo para a elevação do nível do mar lenta, só que ela está à beira de um colapso, quando aí os cientistas divergem, alguns falam nesta década, outros falam que não seria nesta década, seria mais adiante, mas os últimos textos que eu andei lendo falam que seria nos próximos 3 anos, 3, ou 5 anos, ou seja, esse colapso significa que milhares de icebergs vão cair de uma vez só, e que isso vai causar uma elevação de 70 centímetros no nível do mar em todo o planeta. Não é um tsunami, como, por exemplo, a ameaça da Groenlândia escorregar, é um tsunami, vai ser desastroso. Subiria 70 metros as ondas de um tsunami. Mas nesse caso da Antártida, não é isso. É uma ameaça mais uniforme, ou seja, o nível do mar vai subir no planeta inteiro 70 centímetros. Isto significa também metade da população do planeta vai ficar com a vida muito difícil ou impossível nas cidades litorâneas. Então isso é uma ameaça real e que não sequer está no relatório do IPCC que saiu agora no domingo. Então nós estamos cercados de ameaças como consequências do que viemos fazendo ao longo dessas décadas. Então, o que fazer? O que fazer é plantar sementes boas, é se preparar para situações difíceis, é tentar fazer de sua vida algo que seja coerente e que tenha sentido e que vá levando esses fatos em conta.
O que isso significa? Significa repensar completamente a sua vida. Significa fazer um balanço. Eu fiz isso, venho fazendo isso cotidianamente, venho mudando minha vida para um estilo de vida cada vez mais simples, cada vez menos impactante, porque nós temos que ser a construção desse futuro que ainda mesmo com tudo isso que eu estou falando, eu ainda acredito que a gente pode conseguir recuperar muita coisa. Talvez a gente não consiga recuperar o colapso dessa geleira, porque é uma coisa que já foi iniciada e que apertamos já um gatilho terrível, né? Mas outras coisas ainda podemos reverter e podemos trabalhar na reconstrução do equilíbrio do planeta, para que vocês que são jovens tenham uma vida digna, como nós tivemos uma possibilidade, pelo menos, de ter uma vida decente, com uma boa qualidade de vida, ter saúde, porque tudo isso que a gente está fazendo está cortando nossa saúde. Então, meu trabalho é focado na questão da energia, como a gente falou no início, pensando na sustentabilidade, mas minhas outras atividades, a minha vida como um todo, tem sido pautada na agricultura orgânica, na permacultura, no estilo de vida mais modesto, mais simples, mais ecológico. Então, eu estou morando numa fazenda, aí no Brasil. Essa fazenda é quase que um modelo de sustentabilidade, porque a gente tem energia solar, a gente tem uma gestão de água, água de chuva, a gente tem resíduo zero, lixo zero praticamente, a gente tem agroflorestas. Então tudo que você pensar em termos de tentar ficar integrado com a natureza, a gente pratica nessa fazenda e praticava em Salvador também. Nosso apartamento em Salvador também era assim, ele não dependia de Coelba, quase não dependia de Embasa, também era quase lixo zero. Então, a gente pode fazer isso. Cada pessoa pode fazer isso. E isso significa dar o exemplo e ser coerente. Significa plantar essas sementes para ter uma vida melhor, uma vida mais coerente com a natureza, com o que nós somos natureza, nós somos um animalzinho neste ecossistema inteiro. Temos que perder essa arrogância, nós temos que nos colocar nesse lugar. Uhum. Emerson, obrigado por todas essas informações e por esses alertas. Tem algumas pessoas entrando aqui na live fazendo comentários. A Catarina disse que entrou por acaso na live e ficou sugada, que ela está na Austrália e está vendo de perto também enchentes e todos esses impactos. Eu acho que não tem nenhum lugar no mundo onde a gente possa estar hoje que a gente não tenha Nenhum. contato com catástrofes, com todos esses fenômenos que têm a sua origem na mudança climática que o ser humano está provocando no planeta. Porque você pode falar que sempre oscilou períodos de cheia e períodos de seca, sempre teve enchentes em determinados lugares, mas estão cada vez mais frequentes e cada vez mais graves. E isso é decorrente Exatamente. da nossa atividade desenfreada no planeta, como você estava explicando. A gente já está caminhando para o final. Eu queria tentar, não sei se a Camila está acompanhando aí as perguntas, se quer fazer alguma pergunta, Camila, fica à vontade. Mas eu queria aproveitar para pedir para o Emerson terminar aqui, justamente falando que tipo de mudança as pessoas podem fazer, o que está ao alcance da maioria da população que hoje vive em cidades, em grandes cidades, e pessoas que estão aqui assistindo essa entrevista, que chegaram até aqui porque já têm algum interesse na Escola de Sustentabilidade Integral, em pautas relacionadas à ecologia, à sustentabilidade. Então, o que dizer para essas pessoas, para que elas não desanimem e não fiquem presas nesse sentimento que a gente falou agora há pouco de paralisia diante da ameaça? Exatamente. Só para completar, muito obrigada, Emerson. Realmente eu estou aqui paralisada, como o Ciro
caracterizou justamente toda vez que eu escuto o Emerson, é, eu fico chocada, né? Mesmo que nós tenhamos conhecimento de todas essas coisas, mas como o Emerson tem muito mais, aí a gente cada vez mais toma consciência da gravidade da situação, né? E realmente é urgente, é para ontem a mudança. E era essa pergunta também que eu queria fazer, Ciro, no sentido de qual é a coisa mais importante, Emerson, que você acha que uma pessoa, ou uma das chaves, né, mais importantes, principais, hoje, né, que está ao alcance de todo mundo, nós meros mortais, que não somos cientistas, que não somos industriais, é, enfim, o que nós podemos fazer face a isso tudo? Olha, nós somos a mola mestra disso tudo, porque nós somos consumidores. É horrível se colocar nesse papel de reduzir uma pessoa à qualidade de consumidor, mas nós somos consumidores, seja em qualquer sentido que estejamos falando. Um segredo, se fosse resumir, era só você pensar assim: eu quero ser um consumidor consciente. Eu tenho que estar na presença, ou seja, meu ato tem que ser refletido, ele tem que ser pensado. Eu não posso chegar em qualquer lugar e comprar qualquer coisa. Quando eu, por exemplo, tinha minhas aulas com as turmas enormes, mais de 100 alunos, era difícil até a gestão disso, e eu perguntava para eles assim: quem aqui sabe quantos litros de água consome por dia? 120 alunos, ninguém sabia. Não é a água que você bebe, não, é a água total. Quando você usa, levando em conta o banho, molhar as plantas, lavar prato, se tiver carro, se tiver moto, lavar, contabilizar isso numa semana, num mês e dividir por dia, e ninguém sabia. Quanta energia elétrica você consome por mês? Também não sabiam. Então, e tinha vários ecologistas ali na sala. Só que são perguntas tão bobas, né? Tão simples, mas que mostra que as pessoas não sabem sequer a dimensão do seu impacto no planeta. Então, eu coloquei isso imediato como obrigatório. Valia nota para meus alunos, fazer um diagnóstico detalhado do impacto dela, de cada pessoa. Então, isso é a minha primeira sugestão, é que antes de querer mudar o mundo, você tem que dar 3 voltas na sua casa, né? na sua casa interior também. Você tem que se projetar no futuro, principalmente os mais jovens que estão assistindo. Você tem que se colocar, você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, onde é que você quer estar, o que é que você vai estar querendo fazer. Então, só esse exercício já vai, talvez, lhe projetar numa situação onde você esteja numa situação, numa condição mais coerente com você e com o planeta. Por exemplo, eu acho, pessoalmente, que a gente precisa ir para o campo, a gente precisa ir para comunidades pequenas, sustentáveis, ecovilas. A gente precisa planejar isso, porque são pontos que têm uma resiliência maior, que têm uma melhor possibilidade de enfrentar todas essas crises que eu estou falando, que vão vir, já estão aí, todos estão sabendo, todos estão sentindo. Então, aí vai dizer, então todo mundo tem que sair da cidade? Não, não. Cidades também podem ser resilientes, você tem várias situações, só que vão ter cidades que vai ficar complicado para viver.
As cidades litorâneas vão ser muito afetadas em breve, como eu acabei de citar. Isso é uma ameaça real. Eu não estou aqui sendo catastrofista, eu não estou querendo causar pânico em ninguém, mas isso é o que nós fizemos. Nós fizemos isso. E temos que imediatamente, primeiro, dar uma guinada total nesse consumo louco que nós temos, que esse consumo, as pessoas são inconscientes, mas é ele que está levando a tudo isso, porque nós entramos nesse sistema de consumo sem nem perceber. Aí é muito confortável ir no shopping, comprar um monte de coisa, é muito confortável ficar andando para cima e para baixo de carro, de moto, mesmo de ônibus, qualquer. Tudo isso tem que ser repensado. Aqui as pessoas andam de bicicleta, eu estou falando da maior ecovila do planeta, onde eu estou, Auroville. As pessoas andam a pé, andam de bicicleta, até andar motocicleta elétrica, bicicleta elétrica, carro elétrico, e nós estamos fazendo o biocombustível aqui. Então, eles são independentes em termos de energia, eles exportam energia para o resto da Índia, porque eles têm um excedente de energia eólica. Inclusive, cada casa, cada prédio, cada comunidade, eu estou aqui numa comunidade, onde gera sua própria energia solar também, onde aqui não existe esgoto, o esgoto é recuperado e volta a ser água para outros usos. Então, é esta mudança que precisa ser feita. Eu estou falando de um oásis, foi a primeira ecovilha do mundo aqui. Existem outras que nasceram juntos, como Findhorn, na Escócia, mas esta foi a primeira, foi em 1968. E eles são perfeitos? Não, não são perfeitos, tem muitos problemas, mas eles estão no caminho certo. Este é o caminho que eu pessoalmente acho. E esse caminho pode ser feito também dentro de uma cidade, como eu mesmo falei, que eu moro, quando eu morava em Salvador, o nosso apartamento, que ainda está lá, ele é muito ecológico, bem adaptado. É sempre... é uma via de mão dupla, né? A gente trazer exemplos como Auroville, Findhorn, grandes ecovilas e pessoas que conseguem fazer uma transição muito grande em suas vidas e mudanças que são mais profundas. Eu falo uma via de mão dupla porque, por um lado, a gente traz o elemento inspiracional, né? A gente traz uma fala que traz esperança no coração das pessoas, mas, por outro lado, faz parecer que a mudança que o mundo precisa está muito longe da gente. E aí a gente volta para aquele lugar que eu estava falando no início de se sentir paralisado. Tipo, gente, eu não tenho condições de parar minha vida hoje e morar em Auroville. Então, assim, é sempre uma via de mão dupla, justamente. Então, assim, por um lado, que bom a gente ter acesso a esses exemplos, mas eu acho que, assim, vou pegar aqui do que você falou, Emerson, essa questão do consumo consciente, que você estava falando, tudo pode começar por aí. Que tipo de consumidor você é? O que você compra? O que você come? De onde vem o que você veste? Então, eu acho que esse despertar na cabeça das pessoas, ele é muito importante nesse primeiro momento. A gente está aqui já, estouramos nosso tempo, mas só porque você está falando disso, VB Só queria dar um exemplo. Falou Só queria dar um exemplo. Como... Posso dar um exemplo de mudança claro, que impacta? Não vamos terminar a live sem você. Último exemplo. O último exemplo que poderia mudar o mundo. Só para você ter uma ideia. Eu só estou tentando juntar aqui o que as pessoas falaram. VB Valadares falou que, como por outro lado, nessa questão do consumo que você está falando, como por outro lado, enfrentar as grandes corporações que praticamente dominam o mundo. E eu acho que a resposta a essa pergunta está nisso que você já falou, em se tornar um consumidor consciente, né? E se perguntar de onde vem o que você compra, o que essa empresa faz. Liz Lucide, aqui também mais cedo, falou que tem conseguido diminuir bastante a questão do consumo, e além disso, ela falou sobre uma série que se chama Insustentáveis, que está na Amazon, que fala justamente sobre pessoas que estão tentando ir viver numa comunidade alternativa e esse embate entre as pessoas que já têm práticas, estilos de vida e recém-chegadas numa comunidade
alternativa. Então, isso também traz outras questões sobre como se adaptar. Enfim, tentando dar um apanhado aqui de todo mundo, ainda bem a gente está com várias pessoas assistindo a live, interagindo, a gente precisa ir muito mais tempo. Para você Voltar para ter uma você, ideia, seu último para exemplo você aí. ter uma ideia, minha vida, meu exemplo pessoal, eu a última vez que eu comi carne vermelha foi no século passado. Então, já tem uma distância grande, né? E eu cito, por que que eu cito isso? Porque isso, para muitas pessoas, vai ser muito difícil, por exemplo, mudar um hábito desse, passar a ser vegetariano, por exemplo. Mas se a gente conseguisse isso, só para dar um exemplo, um exemplo bem avançado de mudança de consumo, se as pessoas deixassem esse consumo exagerado de carne, principalmente vermelha ou qualquer outra carne, resolveria praticamente metade dos problemas da humanidade ligados à mudança climática. Porque todos os grandes problemas têm a ver com essa agroindústria, esse agronegócio. Só eu podia passar aqui uma hora explicando por quê, os detalhes. Mas é um absurdo essa indústria do agronegócio. Então, o impacto é extremamente alto, em todos os sentidos falando, do uso da terra, da água, da poluição, do ciclo de nitrogênio, que é o segundo maior problema da humanidade, tem a ver com isso também. Então, tudo isso está ligado a um hábito de consumo da humanidade inteira, que é essa questão da carne, por exemplo. Então, só para mostrar um dos exemplos que depende da pessoa, depende. Você não é refém dessas grandes e poderosas corporações. Você está alimentando elas. Então, mude o software, só isso. Hum. É, obrigada, Emerson. Gostaria de lembrar a todos que justamente todos esses assuntos são aprofundados no módulo 1 da Escola de Sustentabilidade Integral e que, então, se vocês quiserem saber mais, tem o nosso site www.ecologiaintegral.com e lá vocês vão ter mais informações sobre as nossas formações, onde todos esses detalhes são muito mais aprofundados e onde temos mais tempo com o Emerson também, né? Ok. Sim. Você que Eu, ficou aqui até agora, muito obrigado. Essa é a terceira edição dos nossos papos sobre ecologia integral. Toda terça-feira, às 9 da noite, a gente está aqui nas redes da Escola de Sustentabilidade Integral. Na semana que vem teremos mais uma edição. Por favor, se conecte conosco. E hoje a gente conversou com o professor Emerson Andrade Sales sobre esses limites bioclimáticos do planeta e como que a gente já está bem longe, já ultrapassamos alguns desses limites a ponto da vida do ser humano na Terra estar quase se inviabilizando. Então, muito obrigado, Emerson. Queria agradecer você. Vamos nos despedir aqui. E eu ia só dar uma resumida nisso que você falou para tentar deixar na cabeça das pessoas, acho que essas duas coisas muito importantes, tornar-se um consumidor consciente, procurar saber de onde vem, o que faz a empresa de qual você está comprando, de onde vem a sua roupa, a sua comida, como você se movimenta, o impacto que isso tem, quanta água é usada para fazer a sua calça jeans. Esse tipo de preocupação, eu acho que você inspirou muito bem as pessoas aqui. E a outra coisa, esse hábito aí da carne, eu acho que tem muita gente falando sobre isso, somos mais uma voz aqui nesse coro, né? De que essa mudança de hábito, se você não consegue se livrar completamente, um dia na semana, dois, três, já eu não tem gosto de falar eu não gosto de ficar falando sobre isso porque é um tema polêmico que é pessoal, mas é muito importante. Tem um amigo francês que cunhou um termo que é a sobriedade feliz. Olha esse termo, a sobriedade feliz. E isso eu senti, cada vez mais toca meu ser integral. Porque quanto mais a gente vai ficando simples e sóbrio, mais eu tenho ficado feliz. Então, realmente, é esse o caminho que eu diria agora, como duas palavras para terminar. Sobriedade feliz. Maravilha. Então, com essa inspiração, a gente se despede por hoje. Estamos aqui com Davi, Gabi Bueno. Não estou conseguindo ver todo mundo, mas muita gente
se despedindo, agradecendo pela conversa. Eco-urbanidades, acabou de comentar Patrick Viveret, que é o teórico que cunhou esse termo da sobriedade feliz. Muito obrigado pela colaboração, Eco-urbanidades. Gente, muito obrigado. A gente se reencontra aqui na terça-feira que vem, às 9 horas da noite. Bye, E bye. terça-feira que vem, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, estaremos com Alba Maria, a Uau! comum, xamã, Grande uma grande xamã, mulher, e grande estaremos mulher. falando de ecoespiritualidade. Que maravilha. Então, até Oh, terça-feira que vem, pessoal. também Obrigada aí é pelas ideias. cofundadora da Escola de Sustentabilidade Alba, viu? E Olha, também, e também Foi. tem a comunidade Ela, dela ela na Terra estava Mirim. ela, ela tava na origem também dessa escola. E tem a Terra Mirim, que é um sonho, uma das sementes dessas que a gente falou. maravilha. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Muito Muito obrigado. Tchau. obrigada. Bye, bye.